Tão bom estarmos na presença de Deus. É tão bom saber que podemos entrar na presença de um Deus vivo que nos criou, que nos conhece, que nos ama, que quer ter um encontro connosco, quer falar connosco. E hoje eu creio que Deus quer mesmo nos desafiar e falar connosco e encorajar-nos, sairmos daqui encorajados. Semana passada nós demos início a uma série de pregações à volta de uma história que se encontra em Atos 3 e 4. É a história de João e Pedro, que depois de terem sido cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles estão estão a caminhar para o templo, para orar. E nessa caminhada, ao chegar lá, eles encontram um mendigo que não consegue andar. E nós conhecemos a história, é uma história bem conhecida, mas basicamente Pedro e João não têm ouro e prata, mas o que têm eles deram, e no nome de Jesus, o poder que eles tinham em Jesus, não é? E no nome de Jesus, levanta-te e anda. Este homem levantou-se, andou, e é uma história fascinante, é uma história realmente incrível daquilo que é possível para cada um de nós fazer no poder de Cristo. Sim, no poder de Deus. É impressionante a quantidade de coisas que estão acessíveis a cada um de nós que está em Cristo Jesus. Sim, acreditamos nisso. Sim, acreditamos nisso. O leque, no dia em que tu entregaste a tua vida a Cristo, se já entregaste a tua vida a Cristo, a quantidade de oportunidades para dentro da tua vida aumentou radicalmente. O aumento da aventura aumentou radicalmente. Porque Deus é um Deus poderoso e escolheu usar-me a mim e a ti para demonstrar o seu amor, o seu poder, para que o reino dele viesse a esta terra. Então é incrível a vida que nós temos. E esta história para mim é uma das histórias que mais me entusiasma, porque é logo a seguir Jesus ter morrido, ressuscitado, o Espírito Santo veio, há muita coisa a acontecer. Aqueles jovens, não é, como tivemos a ver a semana passada, Pedro e João, jovens, não é, talvez 20 anos ou pouco mais, jovens, a pôr em prática aquilo que tinham visto e aquilo que eles sabiam que era deles. E então estão a pôr em prática. E vemos que eles curam o mendigo, eles depois são levados a testemunhar e são levados a responder por essa mesma cura perante os chefes religiosos. Agora vou fazer só uma pequena pausa, eu preciso de um relógio. Senão vocês estão a olhar para o relógio e eu não. Ok. São levados a curar o mendigo, são levados a testemunhar e são levados a responder para essa mesma cura. Agora nós sabemos que esta história termina de uma forma incrível, porque não há como abafar, não há como dar a volta. Deus tinha agido, Deus tinha atuado, a multidão sabia, e o que vemos no final é que há bênção, não é? Há pessoas a serem salvas, transformadas por este momento. Vemos os próprios discípulos a voltar, a juntar-se com seus irmãos e irmãs e a louvar, a glorificar, a orar para que Deus os capacitasse ainda mais para poderem ir e pregar o Evangelho e ver estas coisas. Imaginem a aventura, a adrenalina que eles estariam a viver, a fé que eles estariam a sentir no seu dia-a-dia, não é? Aquilo que eles teriam, a expectativa que eles teriam. Eram homens comuns. O que vemos nesta história de 3 a 4 é que eram homens comuns, sem instrução, muito novos. Uma vida completamente normal. Ninguém daria muito por eles. Eram simples pescadores. Agora eram homens cheios do Espírito Santo, confiantes. Eram pescadores de peixe, agora são pescadores de homens. E a expectativa deles era diária, era de ver aquilo que Deus tinha planeado para eles naquele dia. Quais eram os peixes? Quais eram as pessoas que Jesus estava a atrair para ele? E como é que eles podiam ser usados nessa história? Essa não é a realidade para nós? Quem aqui já foi transformado por Jesus Cristo? Esta é a tua história. Homens comuns, homens simples, que fomos transformados pelo poder da cruz
somos cheios do Espírito Santo. E eu quero te encorajar desde o início desta pregação, aumenta a tua expectativa para aquilo que Deus pode e quer fazer através de ti. A pergunta para hoje é: qual é a tua medida de fé? Qual é a tua medida de fé para a tua vida? Qual é a medida de fé que Deus tem dado? Romanos fala sobre, e vamos ler daqui a pouco, mas sobre a medida de fé que é dada por Ele. Qual é? Qual é a expectativa? Como é que tu arrancas o dia e como é que tu vives o dia a pensar nisto? Vimos na semana passada, então, que Pedro e João, eles caminharam em direção ao templo. E a pergunta para a semana passada era se estamos a caminhar, se conseguimos caminhar, se estamos a caminhar, se estamos a ir. Sim, se estamos a ir de encontro com as pessoas que Deus está a chamar-nos. Consegues andar? Consegues caminhar? Não é? E a resposta é, para todos nós, ou devia ser, é sim, conseguimos. E estamos, e devemos estar a andar. A minha pergunta para nós hoje é: estás a caminhar? Estás a ir de encontro, levando as boas novas do Evangelho para onde ir? Estás a viver naquela expectativa que, ao ir amanhã para o teu trabalho, a caminhar para o teu trabalho, a andar no meio do teu trabalho, Deus pode estar a criar oportunidades para tu dares a conhecer Cristo? Poderás ter um mendigo a pedir ajuda. Podes ter uma mulher samaritana que mais ninguém quer saber. Podes ter um Zaqueu que está escondido numa árvore. Não é? Tens tantas oportunidades diferentes. Será que estamos a caminhar? E como é que estamos a caminhar? Como é que estamos a caminhar? Eu estava a pensar nisso. Pensem nestes discípulos. Como é que eles estariam a caminhar? Qual seria a forma de estar daqueles novos crentes? Como é que seria? Será que eles andariam cabisbaixo? Meios a queixar-se da vida? Sim, somos crentes, mas não há grande alegria a fluir na minha cara. Como é que seria? Como é que vocês acham? Será que era o contrário? Será que estavam de peito bem aberto? Não é? Olha o que é que eu sou capaz de fazer. Olha o que é que eu vou fazer hoje. Não é? E olha para mim. Como é que seria a caminhada? E como é que tu estás a caminhar? Sabem, eu digo isto porque eu acho que muitas vezes, hoje em dia, nós caminhamos, mas talvez caminhamos mal. Eu digo isso falando para mim mesmo. Eu acho que muitas vezes nós caminhamos, às vezes, cabisbaixo. Devemos ser o povo mais feliz do mundo, mas muitas vezes não é o que parece. Não é? Devemos estar a viver com confiança daquilo que Deus fez, mas às vezes não é o que parece. Não é? Outras vezes vivemos a olhar muito para nós. Não é? A pensar quais são as minhas limitações. Como é que eu vou responder aqui? Eu não consigo falar com ninguém. E quando nós temos esse tipo de discurso, e eu tenho, quando nós temos esse tipo de discurso, o que nós estamos a fazer é diminuir aquilo que Deus pode fazer através de nós. E estamos a olhar para nós para ver aquilo que nós conseguimos fazer. Aqueles homens eram homens comuns, sem instrução, mas foram capazes de levar o Evangelho a fazer grandes milagres. Aqueles homens, eu creio, que eles viviam e caminhavam confiantes e com expectativa, não neles, mas naquilo que Deus podia fazer. E viviam confiantes a cada momento que Deus podia atuar ali. Tudo era uma oportunidade. Tudo era uma oportunidade para trazer Cristo. Tudo era uma oportunidade para serem usados. Havia uma expectativa nisso. Agora não tinha nada a ver com eles. Tinha a ver com Cristo, mas tudo era uma oportunidade. Vocês já tiveram alguma situação quando estamos com alguns amigos, estamos à procura de uma resposta e ninguém sabe a resposta, mas tu sabes?
há uma alegria nisso, não é? Eu tenho a solução, eu tenho a resposta. Irmãos e irmãs, neste mundo em que nós andamos, tu e eu, nós temos a resposta do problema que todos estão à procura da solução. Tu podes viver na confiança que Jesus é suficiente. E tu o conheces e tu podes dar a conhecer. Pedro e João sabiam isso. Eles sabiam que ouro e prata não ia resolver o problema daquele homem. Mas Cristo ia. Jesus ia. Jesus era suficiente. O que eles tinham era suficiente. Irmãos e irmãs, quando andamos amanhã na rua, o que tu tens é suficiente. O que tu tens basta. Não precisas de mais nada. Se tens a Cristo, tens tudo. Estes homens, eles viviam nessa confiança. Estavam a caminhar, mas estavam a caminhar com um objetivo, com expectativa, com alegria. Eles tinham sido transformados e agora tinham um caminhar diferente. E porquê? Porque eles tinham recebido o Evangelho. A sua vida tinha sido transformada. Eles tinham conhecido a Cristo. Tinham visto Cristo morrer por eles, tinham visto Cristo ressuscitar, tinham estado com Ele, tinham sido cheios do seu Espírito Santo, tinham sido capacitados. Sabem, eles agora estavam justificados. E isso deve encher o nosso coração de alegria. A justiça de Cristo estava neles. Quão incrível é esta verdade! É uma verdade incrível para eles, mas é uma verdade incrível para mim e para ti e que afeta a nossa caminhada. Afeta a forma como nós andamos e caminhamos. Romanos 3:23. Nós conhecemos bem esta passagem, mas vamos ler alguns destes versículos. Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, incapazes de sequer chegar perto. Todos. O pecado em nós nos impedia de nos aproximar de um Deus justo e santo. Era a verdade para aqueles homens, é a verdade para nós. Todos nós. O pecado estava no caminho. Estava a destruir a capacidade de nós podermos entrar na presença de um Deus justo e santo. Sabem, estava a ouvir o Rangita a falar sobre isto. Ele diz: pecado, definição de pecado é a recusa de ver Deus como Ele é e de o amar com todo o nosso ser. Recusa é qualquer coisa que a gente faça que recusa ver Deus como Ele é e de o amar com todo o nosso ser. E ele estava a encorajar-nos, ele estava a dizer: nós temos que olhar para o pecado na perspectiva de Deus. Temos de definir pecado olhando para quem Deus é. Só assim iremos perceber quão perdidos estávamos. Só quando nós olhamos para a justiça, para a santidade, para a glória de Deus e percebemos a perfeição, só quando olhamos para isso é que nós começamos a perceber o quão longe, o quão separados, o quão alguma vez nunca tivemos hipótese sequer de chegar perto. Ele é tão fora do nosso alcance. Mas isto é importante, porque se nós olharmos para o pecado, olhando para o mundo, olhando para o que os outros estão a fazer, então nós vamos relativizar o pecado e vamos até achar que nós somos mais merecedores do que outros. Nós pecamos menos do que outros. Mas quando tu olhas para Deus e olhas para o pecado pela perspectiva de quem Deus é, tu vês: epá, eu não tinha a mínima hipótese. Eu não tenho a mínima hipótese. Estava completamente separado e destituído da glória de Deus. Mas vamos ler aqui Romanos 3, 22 a 26. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem.
Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça. Que verdade maravilhosa é esta! Uma verdade que impactou a vida de João e de Pedro, mas uma verdade que impacta a minha vida e a tua. Nós somos justificados não por alguma coisa que nós tínhamos feito, mas porque Cristo o fez. E por causa de Cristo ter oferecido a sua vida e morrido naquela cruz, por nós, o nosso pecado é resolvido e a sua justiça é acreditada a nós. E quando Deus olha para nós, vê a justiça de Cristo. Uau! Será que isto não afeta a nossa caminhada, a forma como nós caminhamos? Afeta. Tem que afetar. Sabem, isto devia nos dar montes e montes de razões de louvar a Deus. Justificação em Cristo responde à pergunta vital: como pode um homem pecador se aproximar de um Deus santo? Justificação é uma declaração legal de Deus na qual, ouçam estas três coisas: Ele considera que os nossos pecados já foram tratados, Ele atribui a justiça de Cristo sobre nós e Ele nos declara justos aos seus olhos. Agarra só essa verdade para ti que estás em Cristo Jesus. Tu já entregaste a tua vida a Cristo. Justificação é uma declaração legal de Deus na qual Ele considera que os nossos pecados já foram tratados. Ele atribui a sua justiça de Cristo. Ele atribui a justiça de Cristo sobre nós. Ele nos declara justo aos seus olhos. Pecados resolvidos. Justiça de Cristo atribuída a nós. Deus olhar para nós e ver-nos justos por estarmos em Cristo Jesus. Coloca um sorriso na tua cara, estas verdades? Devia, a todo momento. Sabem, eu estava a pensar, mesmo que tudo o resto corra mal na nossa vida daqui para a frente, isto já é motivo para estarmos sempre a dar graças a Deus a cada momento. Jesus abriu o caminho para estarmos com o nosso Pai. Somos justificados em Cristo Jesus. Sabem qual é o contrário de justificação? É condenação. Uma declaração que dita que a situação da pessoa que foi analisada é considerado legalmente culpada. Isso é condenação. Quando olha para uma situação e legalmente diz: tu és culpado disso. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em... Vou dizer isto outra vez, agora com um sorriso na cara, ok? Para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Pois agora já não há condenação para aqueles que estão em... Quem está em Cristo Jesus? Então, já não há condenação. Jesus já tratou disso. Graças a Deus por isso. Quando nós louvarmos e dermos graças a Deus pela Santa Ceia, louva este facto, que é justificado em Cristo Jesus. Isso afetou a caminhada de Pedro e de João. Não é? Quando eles estão ali a caminhar, eles já não são simples homens, eles são homens que são justificados em Cristo Jesus. A justiça de Cristo está neles. Sim, o poder de Deus está neles, o Espírito Santo está neles. Eles estão a caminhar numa nova identidade. E com essa nova identidade há uma nova atitude. Porque agora, de repente, eles podem ver as grandezas de Deus, porque eles estão em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos unidos a Deus. Estamos unidos a todas as coisas que isso significa. Imagina o que é olhar para Cristo Jesus e pensar: agora eu estou em Cristo Jesus.
Deixa-me ver se encontro aqui. Não está aqui. Mas em Romanos, já não tenho aqui a passagem, mas fala de estarmos em paz com Deus. E esta passagem, estar em paz com Deus, significa estarmos permanentemente ligados e unidos a Deus em Cristo. Termos paz com Deus significa estarmos permanentemente ligados ou unidos a Deus em Cristo. Uau! Se isso não afeta a tua caminhada, então não sei o que afeta. Não é? Acordar de manhã e pensar, eu estou em Cristo Jesus, unido a Deus. Estou em paz com Deus. Antes era alvo da sua ira, agora tenho paz com Deus. Em Cristo Jesus. Porque Ele me justificou. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Estas são as verdades para nós. Quando Pedro e João estão a caminhar em direção àquele mendigo, eles estão cientes destas verdades. Eles já não são apenas dois homens pecadores sem muito para oferecer, ou sem grandes capacidades, nem são dois super-heróis, achando-se capazes de fazer tudo. Eles são dois homens escolhidos por Deus, chamados, perdoados, limpos, justificados, capacitados pelo Espírito Santo para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Há boas obras que foram criadas para mim, para ti, Andréia, para todos nós aqui, que foram criadas de antemão para nós as fazermos. O que é que Deus planeou? Qual é a nossa medida de fé? Qual é a medida de fé que Deus te concebeu? Romanos 12, 3 diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Quando nós estamos a caminhar, ouçam esta, quando estás a caminhar, caminha na graça de Deus. Tu só estás a caminhar e só estás a poder viver esta vida pela graça de Deus. Sabem, a graça de Deus demonstra que nós somos muito piores do que aquilo que nós imaginamos e que Deus é muito melhor do que aquilo que alguma vez vamos entender. Quando nós começamos a perceber a graça de Deus, nós começamos a entender que nós éramos muito piores, somos muito piores do que alguma vez podíamos imaginar e que Deus é muito melhor do que alguma vez nós podemos compreender. E então, quando tu estás a caminhar, tem um conceito equilibrado de quem tu és. Quando Deus começa a te usar, tem um conceito equilibrado de quem tu és. É tudo Ele. É tudo Ele. Não tem a ver contigo. Tu és um instrumento que Ele quer usar. Ele preparou essas boas obras. Nem foste tu que imaginaste as boas obras. Sabes aquela ideia fantástica que tu tiveste? Não foste tu que a tiveste. Foi Deus que a planeou. Foi Deus que a colocou. Sabem, é Deus que preparou as caminhadas, as conversas, as coisas incríveis que Ele quer que a gente faça. Não é? Esta cura do mendigo foi Deus que a preparou. Agora deu grande alegria, João e Pedro, deu, sem dúvida nenhuma. Trouxe honra e glória a Jesus, sem dúvida nenhuma. Mas era tudo Cristo. Era tudo Deus. Nada tinha a ver com eles. Qual é a medida de fé? Não é? Tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Qual é a medida de fé que Deus te concedeu? Está-te a chamar para quê? Para caminhar aonde? Para fazer o quê? Sabem, hoje eu quero te desafiar. Consegues dizer sim a estas verdades incríveis que nós vemos que são para nós? Nós estivemos a cantá-las até. Não é? Escolhido, perdoado. Mas conseguimos aceitá-las em fé, porque se sim, isso transforma o nosso andar.
Isso transforma o nosso caminhar. Transforma aquilo que sai da nossa boca. Transforma aquilo que nós queremos fazer no nosso dia a dia. O caminhar de Pedro e João certamente seria bem diferente ao que era antes de eles terem conhecido a Cristo. E estas verdades são para nós também. Sabem, quando eles estavam a caminhar, eu creio que eles estavam a pensar numa frase que Jesus trouxe em João 12, 31 a 32. Ele disse: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que é que tu imaginas? João e Pedro acordar de manhã, a pensar, ok, nós vamos para o templo. Quem é que Jesus está a atrair a ele hoje? A quem é que Deus vai me levar para eu poder partilhar o Evangelho? Quem são as pessoas com quem eu vou passar? Eu acredito mesmo que havia uma expectativa para ver Deus a falar naquele dia. Quem são estas pessoas? Acredito que haveria muita oração. Deus me mostra, revela. Quem são estas pessoas com quem tu te queres revelar? A quem tu queres dar a conhecer? Quem são elas? Quem está? Não é? Tinham visto isso na vida de Jesus, a mulher samaritana, os leprosos, Zaqueu, os apóstolos, pessoas tão diferentes, realidades tão diferentes, que ele chamou. Quem são elas? Ali começou com um mendigo, uma oportunidade surge, a obediência entra em ação, eles respondem, eles trazem aquilo que têm, eles trazem Cristo, ele é curado. Isso leva-os a falar com chefes religiosos e uma multidão ali a ver, né? Oportunidades a surgir, Jesus a atuar. O resultado é que 5.000 pessoas são convertidas no final disto. Imagina aquela oração no início. Jesus, quem são as pessoas que tu estás a chamar hoje? Qual é a aventura para hoje? É uma? São 10? São milhares? Quem são elas? Jesus, usa-me hoje. Eu quero ser obediente a Ti. Eu vou acabar por aqui e vamos celebrar a Santa Ceia. Mas o que é que Deus está a chamar-te para fazer? Se tu estás em Cristo Jesus, unidos a Deus em Cristo Jesus, justificados em Cristo Jesus, então o que é que Deus está-te a chamar para fazer? Qual é a medida de fé que Deus tem dado para a tua vida? E como é que estás a caminhar? Como é que estás a caminhar? Para onde estás a caminhar? Porque há uma caminhada. E eu quero te deixar um desafio para ti e para mim. Hoje é uma experiência que eu quero deixar para nós. E eu vou fazê-la. Esta semana, acorda todos os dias a orar. Jesus, mostra-me quem tu estás a chamar. No meu dia a dia, com as pessoas com quem eu vou estar, mostra-me. Se há alguém que tu estejas a chamar, fala comigo, que eu possa falar. Sim? E vamos partilhar histórias uns com os outros. Às vezes talvez vamos acertar, outra vez talvez não. Não faz mal. Há uma aventura na mesma a viver. Mas vamos estar atentos ao Espírito Santo. Vamos orar desta forma e vamos caminhar nestas verdades.